Oi, tudo bem com vocês? A televisão é um objeto muito importante e presente na nossa vida. Marcou a época de várias gerações. Algumas pessoas passaram sua vida acompanhando a programação e crescendo junto com os apresentadores e famosos deste meio. E é justamente sobre ela que vamos falar no vídeo de hoje, trazendo a evolução da televisão com pessoas e empresas que contribuíram na sua popularização. Então hoje veremos a história da televisão. Já deixa o seu gostei no vídeo se você está animado com o tema e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Compartilha esse também para quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou Henrique Oliveira e já se senta numa cadeira, no sofá, se deita na cama ou até mesmo numa rede e vamos pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Permitido Saber, e para começar vamos aos primórdios da história da televisão. Vale dizer que, assim como muitos outros inventos, não há uma pessoa só que fez e pronto. Na verdade, várias pessoas contribuíram ao longo da história. Atualmente é difícil acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem não passava de alguns chuviscos difíceis de entender. Mas o tempo passou e, assim como outros meios de comunicação, a televisão se popularizou, a tecnologia evoluiu, o preço diminuiu e ela conquistou a preferência de todo o mundo. Como foi dito antes, a televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos até estar pronta para transmitir seus sinais aos telespectadores. As primeiras transmissões experimentais foram feitas em meados da década de 1920. Como não é possível dizer um inventor, a gente pode destacar alguns nomes de pesquisadores que ajudaram nesse caminho, e são eles: John Logie Baird, que era um engenheiro escocês, tá galera? Eu não sei se a pronúncia está correta, mas esse aí está aparecendo na tela. Philo Taylor Farnsworth, que é um americano, tá? A gente pode também destacar o nome de Ernest Alexanderson, que ele é um engenheiro sueco. Também podemos destacar o nome do engenheiro russo Vladimir Zworykin. Eu acho que é assim, tá galera? Eu também não tenho certeza se a pronúncia é essa. O engenheiro alemão Klaus Landbeck, o inventor polonês Paul Julius Gottlieb Nipkow e o engenheiro francês Maurice Leblanc. Agora sim, voltando para a história, experimentos realizados em 1926 na Inglaterra, Japão e nos Estados Unidos em 1927 marcam o início das transmissões de imagens e sons. Como a televisão foi desenvolvida por várias pessoas em diferentes lugares do mundo, não há um consenso acerca da primeira transmissão oficial, mas o que se sabe é que a empresa AT&T ou AT&T foi uma das pioneiras ao realizar uma transmissão na cidade de Nova York. Mas na época, em 1927, somente algumas pessoas tiveram acesso ao feito. Já na década de 1920, as primeiras celebridades começaram a surgir e a fazer muito sucesso. O Gato Félix é considerado o primeiro personagem a ter sua imagem vinculada na TV em 1928. Ele era utilizado para a regulagem dos aparelhos transmissores, já que era em preto e branco. Naquela época, as cores perfeitas para o ajuste dos equipamentos recém-inventados. O desenho do gato foi feito em papel e transmitido ao longo de 2 horas por dia, e as imagens recebidas eram de apenas 2 centímetros de altura. As imagens transmitidas nos anos 20 eram de baixíssima resolução, tendo em vista que eram de aproximadamente 60 linhas. Hoje, as televisões digitais podem ter até mais de 2.000. Mas depois da primeira transmissão nos anos 20, os avanços tecnológicos nunca pararam e a evolução das TVs também não. A década de 30 serviu para a lapidação da televisão. Eventos como a Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, ajudaram a alavancar o desenvolvimento dos aparelhos e tecnologia de transmissão, após o seu fim, claro, pois as pesquisas realizadas na época foram intensas. Grandes emissoras também já haviam surgido na década de 30, canais como a BBC, CBS e CGT abriam as portas para a transmissão de programas e eventos esportivos. Os aparelhos de TV já começavam a ser produzidos em larga escala, mas eram poucas as pessoas que tinham acesso a ele, tendo em vista que o rádio ainda era o meio de comunicação predominante e os preços ainda eram salgados para a maior parte da população.
A partir da década de 30, a resolução das imagens melhorou consideravelmente, passando das 60 linhas para até 405 linhas. A Europa e Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia, e já no ano de 1936, a coroação do rei Jorge VI é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão e é assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. Historicamente, o boom da televisão foi nos anos de 1950. Os eletrodomésticos invadiram os lares dos estadunidenses e ídolos como Elvis Presley davam fôlego ao American Way of Life. Antes disso, em 1940, foi realizada a primeira transmissão em cores que se tem notícia, e as transmissões esportivas dos primeiros telejornais começaram a ganhar destaque. Ainda na década de 50, milhares de pessoas já tinham acesso à TV nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e, para a alegria dos brasileiros, ela desembarcou aqui com a ajuda do empresário Assis Chateaubriand. A Rede Tupi, criada em 1950, foi a primeira emissora de televisão do Brasil e reinou absoluta ao longo de muitos anos. Para fazer sua ideia decolar, Chateaubriand trouxe dos Estados Unidos 200 aparelhos de TV e os espalhou pela cidade, onde quem passava pela rua ficava impressionado pelas imagens e sons do mais novo invento a desembarcar em terras tupiniquins. Mais tarde, outros canais brasileiros foram criados, dos quais merecem destaque Globo, Record, Cultura, Bandeirantes, TV Manchete e SBT. A explosão da televisão no Brasil pode ser observada 6 anos após sua chegada. No ano de 1956, o país já possuía o expressivo número de 1,5 milhões de aparelhos. Isso era muito, tendo em vista que 6 anos antes tinha apenas 200. A invenção do controle remoto no início dos anos 50 impulsionou a compra de televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma com que se assistia à televisão. As emissoras agora tinham um forte concorrente, o botão da emissora rival a poucos passos de distância. Desta forma, precisavam ter uma programação diversificada e de alta qualidade para atrair telespectadores e, claro, anunciantes, que é o que sustenta economicamente as emissoras. Continuando com a história da televisão, agora vamos falar sobre a TV colorida. Mesmo com os rumores de transmissões coloridas acontecerem desde os anos de 1940, somente em 1950 e 60 é que a TV com cores, além do preto e branco, se popularizou nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, no ano de 1963, foi feita uma transmissão experimental em cores, mas somente nos anos 70 elas chegaram oficialmente à casa de alguns brasileiros. Transmissões ao vivo já eram comuns, mas coloridas somente em 1972, com a transmissão de uma festa típica da cidade de Porto Alegre pela TV Difusora. No final dos anos 70, a televisão em cores já começava a se popularizar no Brasil. Já nesta década, o mundo pôde ver o Brasil ser tricampeão da Copa do Mundo, o fim da Guerra do Vietnã, o fim dos Beatles, os desenhos de Speed Racer e Pica-Pau, e se sentir como nunca interligado com o mundo por meio do mais poderoso veículo de comunicação até o momento. Depois de ficar colorida e com melhor resolução, a partir dos anos 70 e 80, a televisão passou por uma fase de aprimoramentos, tendo em vista que as novas emissoras surgiram e mais satélites para transmissão foram lançados. Com as inovações, aparelhos novos foram surgindo ano a ano e os modelos com som estéreo já estavam disponíveis desde o fim dos anos 80. Depois disso, o investimento em telas com cada vez maior resolução resultou em grandes avanços e as TVs de tela plana, plasma e LCD chegaram ao mercado já no fim dos anos 90. O fato é que grandes artistas, eventos, acontecimentos e a própria história da humanidade foi transmitida e assistida pela televisão. Do preto e branco ao Full HD, a televisão não para de se reinventar e lançar tendências. Com o tempo, as televisões avançaram em praticamente todos os aspectos, desde as telas maiores que variaram das 5 polegadas até ser possível encontrar TVs de mais de 60 polegadas hoje em dia, o som que tem uma qualidade muito maior, bem como o tamanho, especialmente a traseira, dos aparelhos, que diminuiu muito. E as novidades não param de chegar e o mercado não para de avançar, pois hoje as TVs ainda estão evoluindo e não indicam uma aposentadoria. Se os canais abertos com programação definida estão perdendo espaço,
Hoje em dia você pode ter a TV conectada com a internet e assim muitas pessoas têm acesso aos apps de streaming direto da televisão, como Disney Plus e Netflix, dentre outros. E até mesmo esse vídeo você pode estar assistindo de sua televisão pelo YouTube. Se somarmos esse potencial da TV com aparelhos de som como home theater, é possível se ter uma experiência sensacional da própria casa. Mas então esse foi o vídeo e o que você achou? Assistia muita televisão quando era criança e hoje em dia ainda vê programação? Conta aí nos comentários que queremos saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu gostei caso tenha achado o vídeo legal e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse ou com curiosidades e fatos interessantes. Também compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você gosta e que vai gostar desse conteúdo. Desde já agradeço novamente. Vou ficando por aqui, mas vou deixar esse vídeo como indicação. Também aconselho você ver os outros vídeos dessa série de História das Invenções que está nessa playlist aqui. Isso foi tudo e tchau!